A Braskem é líder do mercado de resinas termoplásticas, operando com 41 unidades de produção, sendo 29 aqui no Brasil e as demais no México, Estados Unidos e Alemanha. Além disso, ela é a única empresa do setor petroquímico integrado aqui do país. E nesse vídeo vamos analisar então a empresa Braskem com a finalidade de te ajudar a ver se realmente vale a pena investir nela ou não através do seu histórico e fundamentos. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos. E nesse vídeo eu vou tratar sobre a origem da empresa, dados principais da Bolsa de Valores, as fontes de receita, histórico de seus resultados financeiros, passando pelo seu endividamento e por fim tem um checklist sobre a Braskem, junto com algumas opiniões pessoais minhas sobre a empresa e sobre o setor, que é muito importante. O foco do vídeo é exclusivamente o histórico de resultados da Braskem e seus fechamentos anuais, então eu não vou entrar aqui no mérito macroeconômico e nem dos ruídos de curto prazo do mercado. Com isso eu vou me ater somente ao histórico de resultados da própria Braskem, considerando os dados da contabilidade oficial. E se você quer ajudar esse canal a crescer, já se inscreve nele, ativa o sininho das notificações para receber avisos todas as vezes que eu postar vídeos novos, lembrando que todas as quintas-feiras temos análises de empresas novas aqui no canal. Com a Braskem tudo começa em 1979, quando a Odebrecht, muito conhecida, na época focada em construção civil, iniciou suas atividades no setor petroquímico. Em 87 veio a Odebrecht Química, criada para administrar os investimentos nesse segmento de químicos mesmo. Em 2001 a Odebrecht, em parceria com o grupo Mariani, adquire o controle da Copene, que é uma central petroquímica de Camaçari e da Polialden. Mas somente em 2002 a Braskem foi criada com a integração de empresas como a Copene, a OPP, a Triken, a Popel e a Nitrocarboneto e a Polialden. E nesse mesmo ano a Braskem tem suas ações listadas na Bolsa de Valores de São Paulo, antiga Bovespa, e na Bolsa de Nova York. Em 2003 ela começou a ter ADRs listados na Bolsa de Madrid, na Espanha, e em 2015 a Braskem foi incluída no Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bolsa de São Paulo, por causa de sua atuação no âmbito socioambiental. Em 2006 ela lançou a primeira resina termoplástica brasileira com nanotecnologia e adquiriu a Politeno, a terceira maior produtora de polietileno de todo o Brasil. A Braskem fez uma joint venture em 2009, criando a Braskem Idesa para implementar uns projetos na produção de polietileno no México. Depois disso, ela foi incluída no índice Dow Jones de sustentabilidade em 2013 e quando foi em 2016, ela inaugurou no México o complexo petroquímico com capacidade de 1 milhão de toneladas de polietileno por ano. E em termos de controle, temos a Novo Honor, antiga Odebrecht, que se encontra em recuperação judicial com 50% das ações ordinárias, 47% das ações ordinárias nas mãos da estatal Petrobras, 0,1% em tesouraria e apenas 2,8% das ações ordinárias estão em free float, em livre circulação no mercado. Agora vamos para os dados principais da Bolsa de Valores. O nome da empresa Braskem S.A., código de negociação BRKM, 3 para as ordinárias, 5 para as preferenciais tipo A e 6 para as preferenciais tipo B, fundação 1972 como Petroquímica do Nordeste, a Copene, IPO 2002, setor de atuação materiais básicos, segmento petroquímico, segmento de listagem. É o nível 1, free float total de 25,6%, 100% de tag along e valor de mercado atual de 25,1 bilhões. Agora no âmbito de fontes de receita vamos dividir em Brasil, Estados Unidos e México. No caso do Brasil ela tem plantas industriais na Bahia, Rio Grande do Sul, São Paulo e Rio de Janeiro. E aqui no Brasil são fabricadas resinas termoplásticas como o polietileno, polipropileno e PVC, e ela também vende o eteno, propeno, butadieno e uma série de outros produtos a terceiros produtores petroquímicos. E no segmento dos Estados Unidos e Europa, a Braskem produz o polietileno de ultra alto peso molecular e o México é responsável pela produção, pela operação e produção do complexo petroquímico da Braskem Idesa, e lá tem a produção da base de etano e plantas de polietileno de alta densidade e de polietileno de baixa densidade. Conforme o resultado do segundo trimestre de 2022, 60% da receita da Braskem veio do Brasil, 8% vieram de exportações do Brasil, 26% vieram dos Estados Unidos e Europa e 6% do México. Ou seja, é uma empresa com bastante presença no exterior e, por consequência, as variações cambiais do dólar
ou mesmo do peso mexicano, afetam seus resultados, seja positivamente ou negativamente. E no quesito receita líquida, a gente dá para ver aqui que ela é crescente, sendo seu recorde de 105 bilhões no ano de 2021, mas esse ano, segundo eles mesmos colocaram no seu resultado consolidado anual 2021, eles falaram que esse recorde se deu pelos spreads petroquímicos que atingiram patamares muito elevados acima do histórico da indústria. E eles explicaram que essa forte alta é fruto da manutenção de demanda dos produtos petroquímicos, além das restrições da cadeia de suprimentos globais relacionadas aos impactos eventuais dos fechamentos dos portos, ou seja, isso tudo foi ocasionado, inclusive essa alta aí foi ocasionado pela Covid-19 e com isso veio essa receita recorde que você está vendo. Assim como tivemos um fato em nossa análise da Klabin, essa da Braskem, nós não vamos analisar aqui a constância do lucro líquido, mas sim o EBITDA por causa da marcação a mercado das dívidas dela, que entram no resultado financeiro e com isso acaba distorcendo o que seria o exato lucro líquido da empresa. E apesar do EBITDA dela estar aí bonitinho, quando a gente passa para o EBIT dos anos de 2019 e 2020, a gente vê que ele fica negativo. Isso é para ligar a luzinha amarela. E por mais que a depreciação e amortização não tenha efeito caixa, isso entra como prejuízo contábil e sim acaba afetando como a empresa distribui seus dividendos posteriormente. E outra coisa, a depreciação e amortização é uma despesa real para a empresa. E se ela, por exemplo, comprou um imóvel, um equipamento, no caso da Klabin, daqui a 5 ou 10 anos, de acordo com a tabela, ela vai ter que fazer a troca desses veículos, equipamentos, imóveis, e isso com certeza vai entrar na despesa do caixa dela. Então é bom a gente olhar o EBIT sim, principalmente se ele estiver negativo, como foram os casos de 2019 e 2020. Mas no caso do EBITDA, o seu resultado foi de 30 milhões, também pelo mesmo motivo que eu falei anteriormente sobre as demandas dos produtos petroquímicos. E no resultado do segundo trimestre de 2022, a Braskem fechou com EBITDA recorrente de 3,9 bilhões, que é 19% inferior ao do primeiro trimestre de 2021. No fluxo de caixa operacional, também acaba que não tem muito o que dizer, ele seguiu a mesma linha do EBITDA, mais ou menos, e até então a Braskem tem uma geração de caixa operacional constante e até então positiva também. No quesito endividamento, desde 2010 até 2020, o endividamento só foi aumentando até chegar a quase 42 bilhões no fechamento de 2020. Mas ela diminuiu para 35 bilhões no fechamento do ano de 2021 e no segundo trimestre de 2022 ela já fechou com endividamento de 34,2 bilhões e é nesse quesito de endividamento onde ocorrem as marcações a mercados das dívidas, já que parte delas são em dólar. Isso causa aquelas distorções nos lucros que eu falei da Braskem. Hoje, mais de 80% das suas dívidas são de longo prazo e com isso a empresa, mesmo em patamares de endividamento mais altos, ela consegue controlar os seus pagamentos. E em relação à dívida líquida sobre a EBITDA, ela já esteve em patamares mais preocupantes, como os anos de 2019 e 2020, e agora está até tranquila em relação ao que ela foi. E antes da gente ir para o checklist final, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque isso ajuda bastante. E no checklist final, a primeira coisa que a gente olha é a governança corporativa. E é aqui que a dor de cabeça da Braskem começa, porque ela tem um free float total de apenas 25%, sendo apenas 2,8% nas ações ordinárias. E o free float é importante uma análise, porque quanto maior for o free float, maior o poder de decisão dos acionistas minoritários. E, consequentemente, o capital dos sócios tende a ser mais diluído, o que é melhor. E uma empresa que possui um capital mais concentrado pode correr o risco de ter seu capital fechado pelos controladores facilmente, como é o caso da Braskem. Aí nisso já configura mais um risco. Outro ponto é que ela é do nível 1 de governança, um dos mais baixos, só perde para o nível tradicional, e tem uma remuneração dos administradores que só aumenta enquanto ela continua inconstante em seus resultados. Isso só reflete em menos cuidado por parte dos executivos para a empresa. E para completar, a Braskem é uma empresa com participação do governo através da estatal Petrobras e ainda tem como controlador a Odebrecht, que é lotada de rolo. O segundo ponto que a gente tem aqui é a lucratividade nesse quesito. Nós não olhamos o lucro líquido por conta das distorções causadas pela marcação ao mercado das dívidas, mas pelo menos ela tem o EBITDA constante. Terceiro ponto é a geração de caixa. Ela até gera caixa, mas não sai muito do lugar e não é de uma maneira assim consistente, mas sim, ela gera caixa operacional e até tem certo capital com liquidez, ou seja, ela tem caixa. Quarto ponto é o endividamento. A Braskem tem um endividamento alto e parte significativa em moeda estrangeira,
Mas o bom é que pelo menos grande parte desse endividamento está em longo prazo e ela ainda pode fazer um controle de suas dívidas, mas ainda assim eu acompanharia bastante esse quesito aí, já que não tem muito histórico dela abaixar. E por fim temos agora a minha opinião pessoal sobre a Braskem. Ela é uma empresa que é líder no segmento, de um setor interessante, mas tem uma série de fatores que para mim caracterizam como uma empresa que não é para minha carteira. Primeiro ponto é o free float muito baixo. Isso para o pequeno investidor, como eu já falei, é bem ruim. Segundo ponto, ela tem um governo enfiado no meio, por meio da Petrobras. Terceiro, ela é uma empresa cheia de rolos, afundou aqueles 5 bairros lá em Maceió, aí entra provisionamento, indenização, e aí ela vai ter que ficar pagando isso ainda fora que ela tem Odebrecht enfiada no meio, que eu já falei, né, cheia de rolo. Quarto, é de um setor muito complicado, e para mim não dá, porque tem que entender bastante sobre esse segmento de petroquímicos. E quinto, não importa se a empresa explode em dívida, prejuízo, os executivos não estão nem aí, eles só aumentam suas remunerações negligenciando a empresa em si. Então, se você quer investir nessa empresa, eu te dou um conselho aqui, entenda bem sobre o setor, estude muito ela. E se eu conseguir te ajudar de alguma maneira com as informações, deixa o like, se inscreve no canal, até a nossa próxima análise.